O ano de 2025 foi marcado por eventos políticos importantes, tensões diplomáticas, crises econômicas e pautas ambientais. Tudo isso e muito mais você confere agora no CJC News Retrospectiva. Olá, muito boa tarde. A gente começa mais uma edição do CJC News e esse ano foi um ano que vai ficar marcado nos livros de história, não? Foi muito rebuliço, muita coisa acontecendo em várias frentes da nossa sociedade. E eu já quero começar com uma que virou quase que uma manchete contínua nos nossos noticiários. A fraude bilionária envolvendo os benefícios do INSS. Foi um dos episódios mais marcantes de 2025. Em abril, uma investigação conduzida pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União revelou um esquema de descontos irregulares aplicados diretamente em aposentadorias e pensões, causando um prejuízo estimado em cerca de 6 bilhões de reais. As irregularidades ocorreram entre 2019 e 2024 e atingiram milhões de segurados em todo o país. Vamos ver. As apurações apontaram a atuação de um amplo grupo formado por associações, corretoras, empresas de consultoria e centrais de telemarketing. Segundo os investigadores, os valores eram retirados dos benefícios sem autorização dos aposentados e pensionistas, muitas vezes sem qualquer informação clara sobre a origem ou a finalidade das cobranças, o que evidenciou falhas nos mecanismos de controle e comunicação do próprio sistema previdenciário. Diante da gravidade do caso, o Congresso Nacional instalou em agosto uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar responsabilidades. Ao longo de 28 reuniões, parlamentares ouviram 26 testemunhas, entre elas 2 ex-ministros da Previdência, e analisaram milhares de documentos oficiais relacionados ao esquema. As investigações também autorizaram dezenas de quebras de sigilo e identificaram mais de uma centena de empresas suspeitas de envolvimento. Dados preliminares do relatório final indicam a análise de cerca de 4.800 documentos, atendimento a mais de 70 pedidos de informação e a identificação de movimentações financeiras incompatíveis que ultrapassam 1 bilhão. O material reunido reforça a dimensão do esquema e deve embasar pedidos de responsabilização administrativa, civil e criminal dos envolvidos. Segundo o governo federal, aproximadamente 3,7 milhões de beneficiários já receberam a devolução dos valores, totalizando 2 bilhões e meio de reais ressarcidos. Ainda assim, a estimativa é de que outros 4,8 milhões de aposentados e pensionistas tenham direito ao reembolso. Por isso, o prazo para a solicitação foi estendido até 14 de fevereiro de 2026, com pedidos podendo ser feitos pelo aplicativo e site Meu INSS, pelo telefone 135 ou nas agências dos Correios, que oferecem atendimento gratuito em todo o país. Tá aí, as respostas começaram a aparecer. Muitos já tiveram o que foi usurpado, devolvido, mas ainda tem um número de gente esperando esse reembolso. Agora, para 2026, vai ficar um desafio, né? Não basta apenas devolver o dinheiro que foi retirado, descontado. Quem fez precisa pagar, ser punido. Seja uma instituição, ou seja uma pessoa, ou um grupo de pessoas, independente se a pessoa for servidor ou não, concursado ou não, cometeu um crime. É um crime que a gente costuma chamar de peculato, que é usar a autoridade que tem para fazer o próprio benefício. Isso é errado. Foram milhões de aposentados e pensionistas tendo um valor, talvez, que inicialmente possam ter pensado, um valor muito pouquinho, não vai fazer diferença. Mas é deles. Tira do seu. Tira de quem pegou. Vai gostar? 1%. A gente questiona quando aumenta o imposto em 1%, porque tem que pagar mais alguma coisa.
Imagina ser descontado sem autorização, de forma maldosa, por tantos anos. De 2019 a 2024, é tempo que não acaba mais, minha gente. São 5 anos sendo descontado. Não bate apenas devolver o dinheiro, não. E o dinheiro deveria ser reajustado, atualizado, né, com juros e correção monetária. Vai você dever 5 anos uma taxinha. Esse é o desafio para 2026 que os investigadores vão precisar dar conta para a sociedade que vai esperar a resposta, principalmente nesse ano de eleição. Vamos para a nuvem de palavras? Olha, hoje a gente tem uma nuvem de palavras muito especial. São as palavras que marcaram 2025. Joga aqui na tela, deixa eu ver. Olha aí, realmente, Bets foi direto, tarifaço dos Estados Unidos também, COP30 ainda está dando respingo aí para a gente, as canetas, né, de controle de obesidade, Bolsonaro, Donald Trump, nossa, esses dois aí quase foram os donos das manchetes. A gente teve também Flamengo, né, que ganhou aí vários campeonatos. Tivemos investigação, fraude, saúde, inflação. Nossa, a inflação esse ano foi pesada, hein? Agora, diante de tudo isso, qual dessas você acha que foi mais prevalente nesse ano? Essa é a nossa enquete. Qual assunto você achou mais relevante em 2025? Está no nosso Instagram do canal .cjc. Vota lá, daqui a pouco eu venho com os resultados aqui no finalzinho do nosso jornal de hoje. Agora, olha só, gente, as medidas tarifárias adotadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em 2025, tiveram impacto global e atingiram diretamente parceiros comerciais importantes, entre eles a gente aqui, o Brasil. No início do ano, o governo norte-americano estabeleceu uma tarifa geral de 10% sobre produtos brasileiros, dentro de um pacote de barreiras alfandegárias aplicadas a diversos países. A iniciativa foi apresentada como uma forma de proteger empresas e produtores dos Estados Unidos. Veja. Em julho, no entanto, a política comercial se tornou mais dura. Trump elevou para 50% a taxação sobre parte das exportações brasileiras, alegando que decisões recentes do Brasil estariam prejudicando interesses econômicos americanos e citando ainda o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. As novas tarifas passaram a valer no dia 30 de julho, acompanhadas de uma lista inicial de exceções, que incluía cerca de 700 produtos isentos ou parcialmente liberados. Entre os setores mais sensíveis afetados pela medida, esteve o café. O Brasil é o maior fornecedor do produto para os Estados Unidos, responsável por aproximadamente 1/3 de todas as exportações americanas. Ao mesmo tempo, apesar de ser o maior consumidor mundial da bebida, os Estados Unidos praticamente não produzem café, o que fez com que a taxação contribuísse para a alta dos preços no mercado interno americano ao longo do ano. Outro segmento impactado foi o da carne bovina. Antes do aumento das tarifas, os Estados Unidos ocupavam a posição de segundo maior comprador de carne brasileira, absorvendo cerca de 12% do volume exportado pelo país. O encarecimento do produto gerou preocupações, tanto entre exportadores brasileiros quanto entre importadores e consumidores americanos, pressionando o debate interno americano sobre os efeitos econômicos da medida. Em novembro, o governo americano recuou parcialmente. Trump retirou a tarifa de 10% aplicada de forma ampla aos mercados internacionais e, na sequência, eliminou o adicional de 40% que incidia sobre alguns produtos agrícolas brasileiros. A decisão veio após uma conversa direta entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no qual ambos concordaram em avançar nas negociações. Segundo Trump, fatores como a demanda interna, orientações da equipe econômica e o progresso no diálogo com o Brasil motivaram a mudança. Essa mudança vai promover um avanço aqui no nosso país. Bom, a gente poderia ter sido, talvez, aliviado dessas tarifas, principalmente depois que elas atingiram a marca de 50%. Observamos, pela história,
que em novembro, após uma conversa direta, presencial entre Donald Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as tarifas foram abolidas. Os 10% iniciais, depois os 40% que ele colocou sobre os produtos brasileiros. E se essa conversa tivesse acontecido antes, lá atrás? Será que não teria dado um respiro melhor? Não teria ficado um pouco melhor aqui o clima e a situação do Brasil frente às exportações? Os Estados Unidos, ele não ocupava o primeiro lugar de importador de carne bovina, mas o segundo. Esse é um número importante, porque muitos aqui do Brasil já vinham produzindo contando com essa venda. É como você ter uma vendinha na sua porta de casa e você sabe que tem uma obra do lado e aí você vende quentinha. Você já sabe que lá tem 40 pessoas trabalhando. O que você faz? Você prepara ali pelo menos 35 quentinhas. 30. Você sabe, vou preparar porque eu sei que já vai vender. Aí vamos imaginar que naquele dia que você preparou você fala assim, não, hoje eu vou preparar mais, vou preparar 40. Uma para cada. Naquele dia, a empresa lá fala assim, olha, a gente agora vai dar comida. O que você vai fazer com as 40 quentinhas? Isso foi o que mobilizou muito o nosso país ao longo desse ano. Para onde vai tudo isso? Vamos ter que vender mais barato. Só que vender mais barato perde lucro, perde rentabilidade, perde dinheiro. E as empresas vão começar a sentir. Ainda bem que isso foi resolvido. Agora, olha só, o indiciamento e a posterior prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro marcaram de forma decisiva o cenário político e institucional brasileiro em 2025. O caso teve origem nas investigações conduzidas pela Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que reuniram um amplo conjunto de provas. Acompanhe. Com base nesse material, a Procuradoria-Geral da República apresentou em fevereiro de 2025 denúncia contra Bolsonaro e outros envolvidos. A acusação deu início à ação penal no Supremo Tribunal Federal, que tramitou ao longo dos meses seguintes com audiências, coleta de depoimentos e análise de documentos, até ser levada a julgamento entre março e setembro. Em 11 de setembro, a primeira turma do STF condenou o ex-presidente e outros 7 réus por participação na tentativa de golpe. As penas estabelecidas variaram de 2 anos a 27 anos e 3 meses de prisão. Bolsonaro recebeu a punição mais elevada, por ter sido apontado como principal articulador e líder da organização criminosa responsável pelo plano. Após a divulgação da sentença, a defesa dos condenados ingressou com recursos pedindo revisão das decisões, absolvição ou redução das penas. No início de novembro, Mauro Cid passou a cumprir a condenação, já que seus advogados optaram por não recorrer. Entre os dias 7 e 14 do mesmo mês, o Supremo rejeitou os primeiros recursos apresentados pelos demais réus. No fim de novembro, diante do risco de fuga e do descumprimento de medidas cautelares, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de Jair Bolsonaro. Em dezembro, o caso ganhou um novo capítulo no Congresso Nacional, com a aprovação do Senado no projeto conhecido como PL da dosimetria, que prevê a redução de penas, mas que ainda precisa de sanção ou veto do presidente Lula. Esse ano foi um ano politicamente bem movimentado. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível. Agora, 2026, vai ter eleição presidencial. Já tem as especulações de quem virá como representante da direita, tendo em vista que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um representante da esquerda. A gente já começa a ouvir alguns nomes, né? Teve a indicação do ex-presidente sobre o filho. Aí tem alguns outros que podem ainda, né, se movimentar. Mas o que aconteceu no ano passado vai respingar e muito nesse ano, principalmente nessa campanha eleitoral. O Brasil, depois de 2022... quando houve a volta, né, do candidato na época, Lula, e o presidente da época também, Jair Bolsonaro, na disputa, a gente percebeu o Brasil, o país polarizado, direita e esquerda. Isso não acabou, pelo contrário, isso se intensificou ao longo desses 4 anos.
E agora, nesse último, que a gente vai ver quem vai levar a vitória nas urnas, vai ser ainda mais movimentado. A gente vai ter que aguardar até outubro, mas a gente fica de olho aqui no News para te informar de tudo que está acontecendo. Olha, as cores vibrantes, músicas envolventes e promessas de dinheiro fácil. Pois é, os jogos de apostas online têm atraído milhões de brasileiros, mas para muitos, essa prática virou um problema sério. O impacto está sendo sentido pelas famílias, no mercado de trabalho e também na economia. Em 2025, houve a regulamentação das apostas esportivas, veto a beneficiários do Bolsa Família e crescimento da prática em vários pontos do país. E é isso que vamos ver agora. Uma pesquisa destacou que mais de 9 milhões de pessoas usam bets no Brasil, o que coloca a modalidade como a segunda na preferência dos brasileiros, ganhando inclusive do jogo do bicho. A grande quantidade de apostadores de bets ganha contornos preocupantes quando relacionada à propensão desses jogadores de utilizarem as plataformas de maneira danosa. De acordo com o estudo, os apostadores de bets têm chances expressivamente aumentadas de fazer um uso de risco ou problemático desses jogos. A pesquisa também acendeu o alerta para a prática de apostas por adolescentes. 10,5% dos jovens entre 14 e 17 anos disseram ter jogado no último ano. 2025 deu início à operação regulada dos agentes de apostas de cota fixa no Brasil. Uma das principais mudanças a partir da nova regulamentação consiste na impossibilidade de qualquer empresa sediada no exterior ser um agente operador no mercado de apostas, de modo que é requisito para obter autorização ser uma pessoa jurídica constituída segundo a legislação brasileira e com sede e administração em território nacional. A discussão, que também começou no ano passado e continua neste ano, para a proibição de beneficiários de programas sociais se cadastrarem em plataformas de apostas online, tem gerado um impasse entre o governo federal e o STF. A dificuldade está em torno do efetivo cumprimento da liminar do ministro Luiz Fux, que vetou o uso de recursos do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada nas bets. Logo que houve a determinação, a Advocacia Geral da União argumentou que a medida era operacionalmente impossível. Isso porque, depois que o benefício é repassado, o poder público não tem mais controle sobre o uso do dinheiro. A solução encontrada pelo Ministério da Fazenda foi editar uma portaria para obrigar os operadores de apostas a excluir de seus cadastros os CPFs de todos os brasileiros que recebem benefícios sociais e assistenciais. No entanto, o setor das bets entende que deve haver uma forma de vetar o uso de verba proveniente dos programas sociais sem necessariamente excluir o cidadão, que pode optar por apostar com dinheiro de outra fonte de renda. É interessante, né, esse projeto. Agora, como vai separar o dinheiro de que veio de um programa de assistencialismo e de uma outra fonte? Depois que cai na conta, não vai ser o mesmo valor, não é o mesmo dinheiro? Acho que isso aí vai dar um pano para manga. Gente, a gente sabe que muitas famílias dependem do Bolsa Família para se manter, se estruturar, para sobreviver. E aí, compensa a gente avaliar essa medida do Supremo em bloquear esse valor para as bets. Não tem cabimento. Até porque a perspectiva de quem joga, de quem aposta, é que sempre vai ganhar. E não é a verdade. E mesmo se fosse para ganhar, eu particularmente não faço uso, nem sei como é que é esse negócio. Mas a gente sabe que essas pessoas, às vezes, acabam apostando e apostando tudo. E como é que fica a família? A economia, no geral. Agora, uma coisa me chamou a atenção em 2025. Enquanto não era regulamentado de pagamento de imposto, tinha problemas. Era um problema na sociedade. Mas depois que foi regulamentado e passou a tarifar as apostas, agora pode. Gente,
o que é o melhor para a sociedade? O que vai beneficiar a sociedade de verdade? Era isso que devia guiar o nosso caminho no país. Faz sentido para você? Olha, a COP30, realizada em novembro de 2025 em Belém do Pará, colocou o Brasil no centro do debate climático global e se consolidou como uma das pautas ambientais mais relevantes do ano. A Conferência das Partes da ONU reuniu chefes de Estado, negociadores, cientistas e até representantes da sociedade civil para discutir caminhos de enfrentamento às mudanças climáticas, com atenção especial à Amazônia, ao financiamento climático e à adaptação de países mais vulneráveis. Vamos ver. Entre os principais temas estiveram a ampliação dos recursos destinados a nações em desenvolvimento, especialmente para ações de adaptação e diminuição dos impactos do aquecimento global. Os países participantes assumiram o compromisso de ampliar significativamente o financiamento para a adaptação até 2035, embora o acordo não tenha definido valores exatos, o que gerou críticas de organizações ambientais e países mais afetados por eventos climáticos extremos. Um dos avanços destacados da conferência foi a adoção pela primeira vez de uma meta global de adaptação acompanhada de indicadores. A medida estabelece parâmetros mais claros para que os países se preparem diante de secas, enchentes, ondas de calor e outros eventos extremos, oferecendo uma base comum para monitorar resultados e cobrar compromissos concretos. A COP30 também reacendeu o debate sobre a redução gradual do uso de combustíveis fósseis. Apesar das discussões sobre a transição energética, a conferência foi alvo de críticas pela utilização de geradores a diesel e pela dependência de estruturas pouco sustentáveis, o que evidenciou as dificuldades práticas e políticas de abandonar matrizes energéticas poluentes, mesmo em um evento voltado à pauta climática. Ainda assim, a conferência resultou em novos compromissos financeiros para a proteção de florestas, que somaram mais de 6 bilhões de dólares com aportes de países como Alemanha, Noruega, França, Brasil e Indonésia. Apesar dos avanços, ativistas e especialistas apontaram contradições na organização do evento, problemas logísticos e a percepção de que interesses econômicos e a lentidão nas negociações sobre o fim do desmatamento e dos combustíveis fósseis limitaram o impacto transformador da COP30. Tivemos esse ano um dos grandes eventos mundiais, né? Um espaço para debater aquilo que vai manter o nosso planeta sobrevivendo. Daqui para frente fica uma responsabilidade, cumprir aquilo que foi definido, mas também fiscalizar para saber se estão cumprindo. Nós não podemos mobilizar vários chefes de estados, investimentos pesados, como tivemos aqui para realizar a ação da COP30 em Belém do Pará, e no final, daqui a 10 anos, estarmos da mesma forma. Já reparou que as ondas de calor, principalmente a que tivemos há poucos dias, no período do Natal, que é mais uma, diante de tantas outras que passaram pelo ano de 2025, essas ondas de calor, elas não atrapalham apenas o convívio. Está muito quente nas ruas. Não. Tivemos recentemente um levantamento de hospitais que chegaram ao pico de atendimentos por consequência do calor. Mas não é só isso que interfere ou que atrapalha a sociedade. As enchentes também. Vimos aí várias localidades sofrendo. Famílias, plantações, trabalhos de pecuária, tudo foi destruído. Cabe às autoridades olharem para o meio ambiente e não perceber que é só mais uma pauta qualquer. É fundamental para a gente continuar tendo onde viver. Olha, em um ano marcado pelo cenário
pré-eleitoral, o governo federal lançou, ao longo de 2025, uma série de programas e medidas com forte impacto social e econômico. As iniciativas foram apresentadas como parte de uma estratégia para ampliar a renda disponível das famílias, facilitar o acesso a direitos básicos e estimular a economia, ao mesmo tempo em que ganharam destaque no debate político nacional. Entre as ações anunciadas está o programa Gás do Povo, criado para reduzir o custo do botijão de gás para famílias de baixa renda. A proposta prevê subsídio diretos ou descontos periódicos, com foco em minimizar os efeitos da inflação sobre itens essenciais e garantir maior segurança alimentar, especialmente em regiões mais vulneráveis do país. Outra iniciativa foi o programa Reforma Casa Brasil, voltado à melhoria de moradias populares. A política pública prevê apoio financeiro e técnico para reformas estruturais, como adequações elétricas, hidráulicas e de acessibilidade, com o objetivo de reduzir riscos, melhorar as condições de habitabilidade e movimentar o setor da construção civil em pequenas e médias cidades. Lembrando que a construção civil é o mecanismo que mais movimenta a economia, porque é muita gente empregada, fazendo com que o dinheiro circule e as famílias consigam galgar passos maiores. Na área econômica e de serviços, o governo confirmou a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 mensais, medida que beneficia milhões de trabalhadores. E também foi anunciada a flexibilização das regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, com a obrigatoriedade de frequentar a autoescola, mantendo as provas teóricas e práticas. As mudanças foram apresentadas como forma de reduzir custos ao cidadão e ampliar o acesso à CNH, mas também geraram debates sobre segurança e qualidade da formação de novos condutores. Foi um ano de muitos programas, né? Programas que mexeram muito na sociedade, gerou muito debate, mas a vida em sociedade, com política, é assim mesmo. São projetos que vão sendo levantados, a gente vai debatendo e vai vendo o que realmente se adequa. Bom, popularizadas por influenciadores e celebridades, você já ouviu falar dessas famosas canetas emagrecedoras, como Mounjaro e Ozempic, tiveram muitas buscas no ano de 2025 por pessoas que desejam emagrecer de forma rápida, muitas vezes sem orientação médica e sem nenhum critério. Diante da grande procura, a Anvisa emitiu alerta sobre elas. Veja. Diante da procura desenfreada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu alertas ao longo de 2025 sobre a compra e o consumo das chamadas canetas emagrecedoras. Segundo a Anvisa, a venda e o uso de versões falsificadas desses medicamentos representam um sério risco à saúde e configuram crime contra a saúde pública no país. Especialistas reforçam o alerta para pessoas que se submetem ao uso de medicamentos fora das regulamentações e acabam ficando expostas a riscos exacerbados, que vão desde a ausência do efeito esperado até a presença de substâncias contaminantes. Ao longo do ano, o tema ganhou ainda mais destaque após a Anvisa reforçar que não vende nem intermedia medicamentos e alertar para anúncios falsos nas redes sociais, muitos deles usando indevidamente o nome do órgão para aplicar golpes. Em meio ao aumento do uso indiscriminado, a agência determinou regras mais rígidas para a venda, como a obrigatoriedade da retenção da receita médica nas farmácias, numa tentativa de conter a automedicação. Paralelamente, operações da Receita Federal e das Polícias Federal e Rodoviária resultaram em diversas apreensões de canetas emagrecedoras contrabandeadas, transportadas sem refrigeração adequada e sem qualquer controle sanitário, inclusive em aeroportos e rodovias. Também houve a identificação
certificação de lotes falsificados e até a desarticulação de laboratórios clandestinos que produziam esse tipo de produto sem autorização. O debate ultrapassou a fiscalização e chegou ao campo da saúde pública, com discussões sobre o uso correto desses medicamentos indicados apenas para casos específicos de obesidade ou diabetes, sempre com acompanhamento médico. Tá aí uma medicação que pode contribuir muito com pessoas que realmente precisam, acabam sofrendo essas manifestações de eu quero o resultado mais rápido. Gente, obesidade é um problema de saúde. Tanto que, quando uma pessoa precisa fazer aquela cirurgia bariátrica para redução do estômago, para conter a obesidade, não é por estética que o Sistema Único de Saúde aprova e autoriza e realiza a cirurgia. É por uma questão de saúde mesmo. Essas canetas emagrecedoras viram um boom no ano de 2025. Mas a gente precisa começar a observar os resultados. E eu não estou me referindo à perda do peso. Não, porque agora era manequim 48, agora é 40. Era 40, agora é 36. Não estou me referindo a isso. Estou me referindo à saúde dessas pessoas. E outro, o efeito rebote. Depois que parar de tomar, o que acontece? Lembra que no passado existia na verdade ainda existe esse medicamento, eu não vou falar aqui o nome, para não influenciar ninguém. Mas existia um medicamento que a pessoa tomava, não tinha vontade de comer, perdia o apetite e tal, emagrecia. E muitas pessoas que tomavam essa medicação por conta própria, paravam de tomar quando já alcançavam o peso tão desejado. E aí, no momento que parava de tomar, voltava não só os quilos perdidos, mas muito mais. E a saúde da pessoa ia de ralo abaixo. Não estou me referindo à quantidade de quilos, estou me referindo à saúde que vai sendo prejudicada. Muita gente vai influenciar aí na internet de comprar e usar, que fez, mas acredite, a maioria dos influenciadores e celebridades que fizeram uso dessas canetas emagrecedoras fizeram com acompanhamento médico. Não foram de qualquer jeito tomando, não. Procure um médico para que você mantenha a sua saúde à frente de toda e qualquer estética. Olha, gente, o longo ano de 2025, durante todo esse período, a gente teve aqui algo que foi bem marcado. A inflação e a taxa básica de juros estiveram no centro do debate econômico no país, influenciando decisões do governo, do Banco Central e do mercado financeiro. A inflação, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA, indica a variação média dos preços de produtos e serviços consumidos pelas famílias e é o principal termômetro do custo de vida no país. Os analistas do mercado financeiro reduziram recentemente a projeção do IPCA para 2025, que era de 4,36% para 4,33%, sinalizando uma leve, mas bem levinha mesmo, melhora no controle dos preços. As estimativas econômicas também apontam para um cenário de crescimento moderado. O PIB, o Produto Interno Bruto, que representa a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve avançar segundo estimativas do mercado. Para os anos seguintes, as projeções de inflação seguem trajetória de queda. 4,06% em 2026, após 5 semanas consecutivas de revisão para baixo, e 3,8% em 2027. Patamar que permanece estável há pelo menos 7 semanas. Para conter a alta dos preços, o Banco Central manteve a taxa Selic, juros básicos da economia, em nível elevado ao longo do ano. A Selic é usada como principal instrumento de política monetária
e serve para referência para empréstimos, financiamentos e até aplicações financeiras. Em 2025, a taxa foi elevada de 14,75% para 15% ao ano, em meados do ano, e permaneceu nesse patamar até dezembro, por decisão do Comitê de Política Monetária, diante de um ambiente de incertezas econômicas no cenário internacional. Segundo o Banco Central, manter os juros altos é uma estratégia para frear o consumo e o crédito, reduzindo a pressão sobre os preços e ajudando a trazer a inflação para mais perto da meta oficial. O custo dessa política, no entanto, é o encarecimento do crédito e o impacto sobre investimentos e consumo, fatores que seguem no radar para 2026. Infelizmente, né? Mas vamos ter uma boa expectativa, que a gente vai conseguir alcançar essa meta aí de 4,8, depois 4,6, depois 3,8. Vamos tentar, vamos esperar isso, né? Vamos ver agora o resultado da nossa enquete. Qual assunto você achou mais relevante desse ano? Joga aqui a resposta. Olha, 47% roubo do INSS, como a gente viu logo de início do nosso programa. Depois, em segundo lugar, a prisão de Bolsonaro. Terceiro lugar, com 18%, o tarifaço de Donald Trump. E 12% está aí a COP30. Esses foram os 4 assuntos que a gente recebeu uma forte indicação, colocamos em votação e está aí o resultado. Muito obrigado você que votou. Foi um prazer ter a sua companhia também. Todos os nossos episódios aqui, a gente sempre colocou lá uma enquete e você que participou, muito obrigado pela sua companhia. Agora, vamos ver a retrospectiva de 2025 no esporte, com Felipe Galvão. Em 2025 vai chegando ao fim e no esporte, o balanço final traz alegria para os vencedores e esperança por dias melhores para quem não atingiu o topo. O ano do Brasil nos esportes olímpicos foi de conquistas obtidas com muito suor e determinação para superar as barreiras e levar a bandeira do nosso país ao lugar mais alto do pódio. O destaque inicial é para Caio Bonfim, campeão mundial nos 20 quilômetros da marcha atlética em corrida disputada em Tóquio, no Japão, no mês de setembro. O taekwondo teve um ano histórico e trouxe 2 ouros para o Brasil. Henrique Marques foi campeão mundial na China, no masculino, na categoria até 80 quilos. E no feminino, Maria Clara Pacheco atingiu o ápice da carreira de uma atleta. Além de conquistar o título mundial feminino na categoria até 57 quilos, terminou o ano com 9 medalhas de ouros em 10 torneios disputados. No Mundial de Boxe, Rebeca Lima surpreendeu e venceu na categoria até 60 quilos na Inglaterra. A atleta de 23 anos foi a principal responsável pela melhor campanha do Brasil na história da competição. No mar, também teve festa brasileira. Aos 29 anos, Iago Dora foi campeão mundial de surf, trazendo o troféu para o Brasil pela 8ª vez nos últimos 11 anos. Na pista de skate, o domínio segue com Raíssa Leal, que aos 17 anos conquistou o tetracampeonato da Liga Mundial de Street Skate, que havia vencido já em 2022, 2023 e também em 2024. E no futebol, a seleção brasileira teve altos e baixos. Prometeu mudanças com a chegada do técnico italiano Carlo Ancelotti em maio, mas, apesar de alguns bons jogos em 2025, não empolgou e se garantiu para a Copa do Mundo de 2026 com sua pior campanha nas eliminatórias, terminando em 5º lugar. Em 2025 também aconteceu a primeira Copa do Mundo de clubes e Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras fizeram bonito, vencendo jogos contra fortes equipes da ponta do futebol europeu. E o Flamengo foi o grande campeão da temporada, levando para casa os títulos da Supercopa do Brasil no início do ano e posteriormente o Brasileirão. Houve também a conquista do tetracampeonato da Copa Libertadores da América sob o comando do técnico Felipe Luiz e com a qualidade indiscutível do craque Arrascaeta. O rubro-negro se tornou o maior vencedor brasileiro do torneio mais importante do continente sul-americano. O ano só não foi ainda mais histórico por conta da derrota nos pênaltis contra o PSG na grande decisão do Intercontinental. Em 2025, terminou com a surpreendente história do Corinthians. O Timão já havia vencido o Paulistão e se sagrou campeão da Copa do Brasil diante
diante do Vasco da Gama, em pleno Maracanã. A equipe nunca esteve cotada entre as favoritas, mas contou com a estrela de Dorival Júnior, tetracampeão da competição. Tá aí, esse foi o nosso CJC News Retrospectiva. Eu desejo para você um 2026 cheio de conquistas, vitórias, aprendizado, que seja um ano não só para a sociedade brasileira, mas para você e para sua família um ano muito especial. Que você possa continuar conosco ao longo desse próximo ano aqui no CJC, que você faz parte dessa família. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência.